cabe a mim falar um pouquinho de altas habilidades e autismo. As pessoas me procuram ou porque a escola pediu, porque aquela criança tem alguma coisa de diferente, ou porque eles, pais, notam que essa criança tem alguma coisa de diferente. E, normalmente, essa coisa de diferente é uma suspeita ou de autismo ou de TDAH. E, muitas vezes, muitas vezes, para surpresa dos profissionais de saúde, da família e da escola, não é isso. É a superdotação. Ou também é a superdotação. Só que as pessoas não vêm encaminhadas para a Marta avaliar a superdotação. Estou te encaminhando esse aluno porque eu acho que ele é superdotado. Não, esse cara não está indo bem. Esse menino está diferente, o comportamento dele não é o comportamento esperado. Então, o que eu quero dividir com vocês é um pouco da minha experiência do consultório. Crianças que chegam porque são diferentes, porque são estranhas, porque não estão de acordo com o funcionamento esperado numa sala de aula. E aí não vai lá ver com a neuro porque tem alguma coisa que não está bem, deve ser autista. E aí, às vezes, sim, mas também é superdotado. E a nossa posição como educadores, como pais, como pacientes ou como profissionais da saúde deve ser desfazer isso. Porque o nosso objetivo comum é ajudar. E ponto final. O que eu quero? Quero que o Vicente seja aceito na escola. Que as pessoas parem de levantar todas as armas para o Vicente. Calma! O guri é um avião. Vamos usar o Vicente a nosso favor. Vamos usar o Vicente como uma criança que tem muito a acrescentar. Muito a acrescentar. Só que as coisas estão armadas. Por quê? Porque esse perfil de criança dá mais trabalho. Tudo que foge da regra pré-estabelecida, do típico, dá trabalho. Então, a gente tem que realmente aplaudir as escolas que estão aqui, as escolas que estão tendo outros olhos para essas crianças, porque é isso que a gente quer. Tá? Então, quando a gente fala de dupla excepcionalidade, e aqui eu vou focar em autismo e altas habilidades, a minha consulta normalmente começa com a criança vindo com uma suspeita de autismo. Por quê? Porque tem hiperfocos. Por quê? Porque não tem interesse. Por quê? Porque não responde ao chamado. Por quê? Porque tem questões sensoriais. É autista. Não suporta barulho. É autista. Não consegue chegar num ambiente que está cheio de gente. É autista. E aí a gente para pensar e a gente vê que tem muito além. Tem autismo, na grande maioria das vezes, sim, nesses casos que eu recebo. Mas tem outras coisas, tem outras habilidades, e que daí a gente reforça uma coisa que está sendo falada todo o tempo, que não necessariamente é a capacidade de fazer contas e de escrever em letra cursiva. São outras capacidades. Nós, seres humanos, nós temos várias habilidades. Não é ler, fazer conta e escrever que diz o que a gente é capaz ou não de fazer. Tem gente que não tem habilidade nenhuma em ler, escrever e fazer contas, e que é muito capaz. Tanto é que um dos diagnósticos mais comumente associados à superdotação são os transtornos de aprendizagem. Então, são pessoas que têm dificuldade de aprendizagem, mas têm muitas capacidades e são super desvalorizadas. Tem um membro da minha família que é um cara que não conseguiu entrar na faculdade. Teve uma dislexia não diagnosticada a vida toda, que é um dos grandes diretores de propaganda do Brasil, que é um cara com QI nas alturas e que tem um funcionamento maravilhoso, mas ele nunca teve condições de ler e escrever adequadamente. Quem lê os roteiros das propagandas dele é o assistente. Ele não consegue ir até o fim. E ele faz o melhor comercial do Brasil. Então, não dá para a gente tirar uma conclusão única. Tá? Por que se confunde tanto e por que esse diagnóstico diferencial de altas habilidades, de dupla excepcionalidade e de transtorno do autismo, ele é tão enrolado? Porque existem muitas características semelhantes, que têm nomes diferentes,
mas que são características semelhantes. Por exemplo, uma dificuldade de socialização, que é uma das características de alguns autistas, pode ser confundida com um desinteresse de socialização, que crianças com altas habilidades às vezes têm. Elas não estão fazendo parte de um grupo de semelhantes. Não são pares. Aquelas pessoas naquela sala de aula não são pares. Então é autista porque não quer socializar. Não, não, não. Não existe link entre aquela criança e aqueles colegas. O funcionamento é outro. Então, assim, por que altas habilidades não tem um CID? Por que não é considerado uma doença? Autismo também não é considerado uma doença. Autismo tem CID. TDAH também não é considerado uma doença, é um transtorno de desenvolvimento. E tem CID. E aí facilita a parte burocrática. Não, aqui não entra. Qual é o CID? Eu quero um atestado com o CID. Não, olha só. Eu quero um atestado com o CID. É essa a resposta que a gente tem. Então, a nossa causa é maior, é tentar fazer as pessoas entenderem que não precisa de CID para a gente ter mudança, para a gente ter uma criança sendo vista de outra forma.